Hoje a gente vai falar aqui sobre 3 estratégias que são furadas e que muita gente acaba executando ali na Bolsa de Valores, né? É importante a gente entender que sempre que a gente explica para a pessoa que ela tá fazendo uma merda, seja ela fazendo day trade, sei lá o que, a primeira coisa que ela vai falar, não, longo prazo é o caralho, eu quero ganhar dinheiro, sei lá o que. E não tem problema nenhum, então eu peço para vocês que não fica testando a paciência dos outros, nem discutindo. As pessoas têm um tempo certo de aprendizado. Se você já conseguiu passar dessa fase, você tem que respeitar as pessoas que ainda estão nessa fase aí, de dar com a cara no muro ali, e no tempo certo essas pessoas vão entender que elas estão fazendo merda ali, e com o tempo elas vão começar então a investir de verdade. Mas não é você que tem que ir lá e jogar na cara da pessoa e falar, você está errado, eu estou certo. O dinheiro é da pessoa, ela tem todo o direito de fazer besteira ali com o próprio dinheiro, a gente não tem nada a ver com isso. O que eu quero mostrar aqui são essas 3 estratégias e o porquê que elas não funcionam para você que já está nesse nível de entender isso, para você que já está num nível de compreensão muito maior, né? Lembrando que quem é sardinha raiz já taca aquele like na confiança aqui. Se você ainda não é, cara, você pode entrar para esse seleto clube aqui de investidores de verdade clicando no botão de inscrever-se, né? E aí você vai fazer parte aqui da nossa comunidade, onde você é muito bem-vindo. A primeira coisa que eu decidi explicar aqui é o day trade, porque eu sei que apesar do canal ser voltado especificamente para investidores, uma vez ou outra um retardado pode cair aqui, brincadeira. Um trader ali que é sinônimo, mas pode cair aqui por alguma razão e é bom a gente tentar salvar essa viva alma aí, né? Então o objetivo do chamado day trade ali é comprar uma ação e vender no mesmo dia. Para os especuladores não interessa muito qual empresa é essa, diferente do que é pra gente, não interessa se é MMX ou se é OGX ou se é Petrobras ou se é Vale ou se é VEG, qualquer ação que esteja com uma grande alta ou com uma grande baixa é um atrativo para os especuladores, porque o objetivo deles é ganhar com essa oscilação. Então como uma ação na Bolsa de Valores oscila a cada segundo, algumas pessoas decidiram, no começo as especulações eram de 3 dias, 4 dias, uma semana, quando o pregão acontecia ali ao vivo. Quando passou para o digital, algumas pessoas decidiram fazer operações chamadas intraday até, né? Elas fazem uma operação no mesmo dia, então elas vendem de uma hora para outra ali, e é muito comum isso no day trade, ou compra ali no começo do dia e vender no final. O importante do day trade é comprar e vender no mesmo dia, porque é assim que ele tenta ali garantir um resultado melhor, né? E como é que funciona a ideia? Imagina o seguinte cenário para você entender o que é o day trade, porque eu sei que muitos de vocês já começaram a investir do jeito certo e nem caíram nesse tipo de armadilha aí, né? Mas imagina que o cara então acordou ali 10h30 da manhã, ele abre o broker dele ali, porque trader não tem vida, já começa o dia no mercado, ele abre ali, PETR3 está custando R$ 29,35. Então ele pensa, eu posso comprar 1.000 ações de PETR3 a R$ 29,35 e aí eu vou pagar aqui então R$ 29.350, né? E com isso eu imagino que essas ações podem subir lá para as 11 da manhã, ou lá para o fim do dia, né? Amanheceu com alguma notícia interessante, os gráficos, o Kama Sutra das candles ali mostra que existe uma tendência, o trader vai nessa então. Então vamos supor que 11h30 da manhã o trader teve sucesso, o PETR3 se valorizou ali para R$ 33,40. O que o trader faz é vender essas ações que ele comprou, as 1.000 ações que ele comprou ali, a R$ 33.400, se ele não tiver alavancado. Alavancado seria pegar empréstimo para operar, né? Ele tem um lucro ali de R$ 4.050. Seria um dia bonito aí para o trader, ele entrou numa empresa, saiu rapidinho, conseguiu bater a meta dele do dia ali que eles falam e ele vai descansar e comer croissant. Mas esse é o cenário ideal, né? O trader também pode fazer uma coisa um pouco mais arriscada. Essa seria a operação comprado, que a gente chama no day trade. Ele poderia também decidir fazer uma operação vendido. E aí vem aqui um outro mecanismo da Bolsa de Valores que você desconhece, eu espero, que se chama operar vendido, que é onde você vende uma coisa que você não possui. É como se eu alugasse esse apartamento aqui e vendesse ele para alguém. Sim, na Bolsa de Valores a gente pode fazer isso. Então, o trader vai vender uma coisa alugada. Como é que funciona isso? 10h30 da manhã, tá lá a Petrobras custando R$ 29,35. O trader ali, observando o Kama Sutra dos candles, ele dá uma olhada e fala, vai cair, sou o sabichão, já sei, vou pegar ações de um investidor de longo prazo, vou alugá-las, né? Vou pagar taxa pra caralho pra corretora, então ele vai ali, pega as ações com um investidor de longo prazo, paga as taxas ali pro investidor, pra corretora, pra todo mundo, aluga essas ações ali que estão custando R$ 29,35. Então ele aluga ali 1.000 ações a R$ 29,35.
centavos. Lembra que no fim do dia ele tem que devolver 1.000 ações para o dono das ações. Ele não tem que devolver R$29.350. Ele tem que devolver 1.000 ações de PETR3. Então ele aluga ali. A ideia dele é a seguinte, ele pega 1.000 ações a R$29,35. Se essa ação cair para R$25,35, por exemplo, ou cair para qualquer valor, ele pegou as ações a R$29.350, vendeu elas no mercado e na hora do fim do dia ali, no menor preço que ele conseguir, ele vai devolver elas para o dono. Então ele vai pegar ali 25, vai comprar elas, se ela caiu, por exemplo, a R$25,35, ele vai comprar elas a R$25.350 e devolver para o dono e embolsar aqueles 4.000 ali do dinheiro entre o aluguel e o outro, mais as taxinhas que ele pagou ali para o investidor. Isso funciona na Bolsa de Valores porque o investidor de longo prazo, o que ele quer é as ações dele. Para ele não interessa se está oscilando ou não, né? Se elas ficaram mais baratas ou mais caras. Ele aceita emprestar essas ações para o trader ali e isso dá muita liquidez para o mercado. Nesse ponto eles são até úteis para a gente, porque quando você quer comprar uma ação, normalmente você está se beneficiando dos caras que perdem dinheiro no mercado. Ele vai ali e aluga essa ação então e vende ela, paga as taxinhas ali, pega o lucro dele, né? Paga o IR em cima de 20% em cima disso, porque trader paga mais IR e aí ele se fode. Então você entendeu essa estratégia, mas você parou para pensar no risco que essa estratégia tem? É porque quando a gente imagina o quanto uma ação pode cair, né, a gente não imagina que o máximo é zero. Então, no máximo você pode perder 100%. Agora, quanto ela pode subir é ilimitado. Tem ação que subiu 1.000, 2.000% dentro de um prazo grande, né? Às vezes, ou pode subir acima de 100%. E por isso que essa operação à vendida é o que mais se chama túmulo do trader, né? É ali onde o cara normalmente se fode nessas operações, porque elas necessariamente são operações mais perigosas. E muitas vezes o trader se fode também, porque ele não fica nessa de operar com o dinheiro dele. Não é que ele tem 30 mil reais ali. Às vezes esse cara tem 2 mil reais e está operando 15 vezes alavancado. Então, pode ser o caso dele estar operando 30, mas não ter 30. Então, a garantia que ele tem na plataforma é menor. Quando bate na garantia dele, ele toma um loss e aí é lona para ele, né? Então, aqui você entendeu como é que funciona mais ou menos. Agora, por que você diz, então, Raul, que day trade não funciona? Porque nessa teoria aqui pareceu muito bonitinho, pareceu um pouco arriscado, uma coisa meio complicada, mas, assim, relativamente tranquilo, né? O que as pessoas não entendem, né, e principalmente os traders não entendem, o cabeça de vento, é que quando você vai operar ali no mercado, cada operação que você faz de trade, diferente das nossas operações de longo prazo, ela tem um custo para ser operada. Então, é como se fosse uma casa de cassino. Para descer uma nova carta, precisa pagar dinheiro, né? E o trader ali, vamos supor que ele tivesse 50% de chance de cair e 50% de subir. Não é nem assim, mas vamos supor que fosse fácil desse jeito. No geral, ele ia empatar. É a mesma coisa que a gente jogar cara ou coroa apostado, né? Se a gente jogar cara ou coroa apostando R$1, se a gente jogar 10 vezes, você vai ganhar 5 ou 5. Pode até ser que se eu fico com mais dinheiro que você, em determinado momento, ou você mais que eu. Mas a tendência, como as chances de cair de uma face ou da outra da moeda são iguais, a tendência é que a gente ficar jogando aqui o dia inteiro uma moeda para cima, né? Eu não tenho uma moeda aqui, eu vou tentar fazer com alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer para vocês. Deixa eu pegar alguma coisa, qualquer coisa aqui. Comanda de bar. Então essa comanda de bar, de um lado tem 112 e do outro tem um número do bar. Você vai achar que vai cair de que lado? Eu aposto que vai cair do lado do 112. Então, aqui eu roubei. Mas é assim que a bolsa faz, né? Beleza. Caiu do 112. Então, você ganhou ou perdeu? Comenta aí. E aí, assim, eu apostei aqui no 112, eu ganhei. Aí, se a gente continuar jogando aqui, em algum momento, você que apostou do outro lado, né? Se a gente ficar jogando aqui, você que apostou do outro lado, vai ganhar. Eu ganhei de novo, mas agora você ganhou. Então, se a gente ficar apostando aqui, a gente vai empatar. Vai sempre necessariamente empatar. Não tem como não empatar. Então, mais indo. 112. E por aí a gente vai. Se a gente ficar fazendo isso... Meu Deus, o que eu estou fazendo? Se a gente ficar fazendo isso pela vida inteira aqui, provavelmente a gente vai ter o mesmo valor sempre. Na Bolsa de Valores não é assim. Porque se cada vez que a gente joga aqui, se a gente fosse apostar, o dono do bar, por exemplo, ganhasse 10 centavos, ou seja, 5 centavos meu, 5 centavos seu, parece uma taxa muito barata, uma taxa de 10%. Mesmo que fosse 1 centavo que o cara ganhasse, se a gente jogar por número de vezes suficientes, né, se jogar 100 vezes, por exemplo, ele teria ganhado todo o dinheiro. Eu e você ficaremos com menos dinheiro sempre. E é assim que é no day trade. Como eles todos estão pagando taxa, o dinheiro que eles têm para tomar um do outro é cada vez menor, entendeu? Porque eles estão pagando um monte de taxa, eles vão perdendo taxa um para o outro. Então esse é o primeiro problema do day trade, a casa sempre ganha, né? Porque a casa de apostas normalmente é quem ganha o dinheiro. Outro problema muito grave do day trade que ele não percebe é que ele tenta utilizar o passado para prever o futuro. Então, quando ele analisa ali as velas, né, os candles que eles chamam, então quando você analisa aquela tendência, 2, 3, 4 para baixo, fala, a próxima vai ser para baixo, a próxima vai ser para cima, ele tenta desenhar aquelas figuras, ele está acreditando
acreditando que aquela definição gráfica do passado vai prever exatamente a tendência do futuro. O day trader acredita no gráfico, só que ele se esquece de um fator muito importante. Não é o gráfico que cria a realidade, o gráfico é criado a partir da realidade. Então, por exemplo, se todas as pessoas venderem às 11 horas, o gráfico vai ser de queda, né? A tendência do gráfico vai ser de queda. Se elas decidirem comprar às 11h10, o gráfico vai desenhar uma alta. E não o contrário, não é porque o gráfico estava para baixo que a bolsa ia cair, né? Porque a bolsa já estava em queda e o gráfico se desenha dessa maneira. Então não dá para você imaginar o futuro com análise gráfica. A única razão pela qual a maior parte das vezes ali aquele gráfico parece funcionar para os traders é porque todos eles estão fazendo a mesma análise gráfica. Então quando é uma ação que tem muito trader nela, o fato deles exercerem aquela análise gráfica, o fato de todos eles acharem que vai cair e começarem a vender ações, né? Ou o fato de todos eles acharem que vai subir e começarem a comprar, é que modifica aquele gráfico e faz parecer. É como se a gente tivesse todo mundo jogando na mesma regra. Quando aparecer uma bolinha vermelha, você corre pela porta. E aí eu falo, apareceu uma bolinha vermelha, eu corri pela porta. E aí todo mundo começa a correr pela porta porque todos nós recebemos a mesma instrução de correr pela porta na hora que a luzinha vermelha se acende. E não é porque a luz vermelha se acende que a gente corre. A gente está correndo porque acendeu a luz vermelha. É muito diferente isso e os traders não entendem isso. Então, no geral, o trader ele é feito de massa de manobra no mercado exatamente por isso, porque uma pessoa com mais dinheiro consegue reverter essa mão porque ela sabe a tendência do gráfico ali e ela sabe que os traders besta estão indo nessa. Então, isso é o que acontece na maioria dos casos. E por último, que é muito importante você entender também, eu nem vou entrar em todos os fatores pelos quais day trade não funciona, eu estou tentando explicar da maneira mais óbvia possível, da mais simples, porque a maioria das pessoas nem isso não sabe. Então é isso que eu estou tentando fazer aqui, explicar de maneira racional o day trade. E a quantidade de dinheiro que você tem impacta muito no day trade, porque apesar de ser um cassino, as regras não são 50-50, entendeu? É porque é o seguinte, enquanto mais dinheiro você tem no mercado, mais você consegue reverter uma queda. Imagina o seguinte, nós temos aqui 10 sardinhas aqui, né? E a gente está aqui, cada um com R$1.000 operando em Petrobras. E a gente está vendo ali a Petrobras cair, né? Tá com uma tendência de queda muito gostosa pra gente, só que o nosso dinheiro está alavancado, sei lá, 10 vezes, então a gente tem 100 mil ali. Entra um cara no mercado que ele tem R$1 bilhão. Então você está operando 100 mil, ele pode colocar ali 10 milhões na mão contrária e fazer subir o mercado. E ele sabe que você vai tomar loss, né? Porque o trader ele coloca ali o stop loss. Se ele for minimamente esperto, ele coloca o stop loss. Então ele consegue te stopar a hora que ele quiser. E é isso que o mercado acaba acontecendo o dia inteiro. Tem os traders ali, os robôs de arbitragem de verdade, né? De instituições e tal. Eles estão o dia inteiro ali arbitrando isso. Eles estão esperando qual mão tem mais dinheiro, se é a mão de alta ou se é a mão de baixa, para simplesmente jogar aqueles sardinhas no buraco ali. Então, mesmo que a tendência funcionasse, ela ainda poderia ser revertida por um só indivíduo que domina uma grande quantidade de capital. Então, no geral, é uma bobagem sem tamanho tentar aprender sobre isso ou acreditar que essa estratégia funciona. E a prova disso, né, é que quando você pega qualquer estudo sério sobre day trade, por exemplo, esse da FGV, day trade é cassino, muito mais sorte do que técnica, diz pesquisador. E aí o cara prova que 97% de todos os traders observados ali pela instituição acabaram tendo prejuízo. E quando eles lucraram bem menos que R$300 por dia, o que pode parecer muito dinheiro para você, mas lembrando que o mercado não funciona todos os dias, então, vezes 24 dias, os traders vencedores, os monstros intergalácticos ali, os caras que conseguiram chegar naquele 3% disso, eles teriam uma média de ganho ali, 3% teria uma média de ganho de R$7.200. Cara, se você montar uma farmácia, uma fábrica de pão, se você montar um negócio de vender bolo e vender no iFood, você consegue certamente ter um faturamento maior que esse. Isso aqui não está contando imposto, nem nada disso, né? Então, assim, presta atenção nisso, toma cuidado e não acredite nisso. E aí agora, os traders aqui vão me falar, mas fulano ficou rico com trade. Ele mostra lá ele fazendo trade e fulano ficou rico. Olha, fulano não ficou rico fazendo day trade, fulano ficou rico vendendo o curso de day trade. E aí é o que eu te recomendo. Se você depois de assistir isso aqui, você ainda gosta de day trade, você tem estômago para isso, o que eu te recomendo é o seguinte, faça uma filmagem aí de você, faça algumas lives ali falsas no dia, você pode operar aqui diversas vezes, né? Na hora que você ganhar, você filma essa operação ali e faz uma transmissão ao vivo, ou você põe um vídeo ali filmando só essa parte que você ganhou e vende um curso falando como você ganhou muito dinheiro com day trade. Você vai ganhar bastante dinheiro. É só você pegar os bobos que hoje em dia são igual a você e você vende para ele essa ideia. Fala, olha como eu ganho dinheiro com day trade e tal. Você só tem que filmar várias vezes e mostrar só que você ganha para os outros. E aí, se você quiser melhorar essa estratégia, passar um pouco mais de veracidade, você pode alugar um carro de luxo aí, custa R$600, você não vai precisar investir tanto. Um assalariado consegue executar essa estratégia. Você pode alugar um carro de luxo ali, gravar em frente a uma grande casa de condomínio e a galera vive fazendo isso. Inclusive um amigo meu, o Benincar, a gente pegou um cara gravando o curso de trade na casa dele lá, falando que a casa era dele.
absurdo, mas é o que acontece. Então você pode ir ali, faz uma arrasta para cima ali. E aí, para dar um pouquinho mais de veracidade, você pode gerar uma DARF na receita. Você não paga nada para gerar DARF, se inclusive você quiser pagar essa DARF, seria melhor ainda, porque aí você pode mostrar ali aquele comprovante de pagamento maravilhoso, né? Ou você gera uma DARF ali com uma conta de verdade que você tem, só grampeia ali, faz uma ediçãozinha no Photoshop também, funciona muito bem. Se você tem apetite para bandido, você pode começar a vender isso aí, vai funcionar muito bem. E aí você vai cada vez mais filmar bons movimentos ali, porque no dia a dia você consegue filmar, e quando você fizer as suas salas ao vivo ali, se der errado, você fala, não foi um dia bom, às vezes acontece, e aí você continua normalmente ali. É só você separar as turmas bem ali para você conseguir fazer essa gestão de tempo e funciona muito bem, cara. É o melhor jeito que eu conheço de ficar rico com day trade, deve ser vendendo o curso de day trade mesmo, porque fora isso, não consigo imaginar. Inclusive não tem nenhum day trader na Forbes, ou nenhum day trader rico internacionalmente que a gente ouve falar assim, olha que grande especulador. Você já parou para pensar que não existe, né? Será por que não existe, né? Coisa estranha. Todo mundo tem gente rico com, sei lá, sucata, não tem gente rica com trade. Então, a segunda estratégia aqui que acaba sendo uma furada e que muita gente não percebe é a de comprar BDRs no Brasil, né? Até o dia 22 de outubro do ano passado, os BDRs eram ali feitos para investidores qualificados. O que é um investidor qualificado? É quem tem mais de R$1 milhão investidos. Então, por isso, os BDRs ganharam uma aura ali, né? Os Brazilian Depositary Receipts, que é uma maneira de se expor a empresas americanas pelo Brasil, ganharam uma aura ali como se eles fossem grandes investimentos, porque eles eram disponíveis só para quem tinha muito dinheiro. Mas será que eles são realmente muito interessantes? A primeira coisa é você entender que o que é um BDR, né? Então você tem uma empresa aberta, a Apple, por exemplo, ela está aberta na Bolsa de Valores americana, você não pode comprar ela porque ela não está aqui aberta na B3. E aí ela encontra uma instituição depositária, né? Uma instituição depositária, na verdade, lá nos Estados Unidos, ela decide comprar ações da Apple lá e ela vende aqui um papel, um recibo, por exemplo, para investidores brasileiros e fala, ó, cada papel desse aqui equivale a 10% daquela ação que eu comprei lá no exterior, ou equivale a 50%, ou equivale a 100%, né? Cada um papel equivale a uma ação que eu comprei lá no exterior para você. Essa ação fica custodiada no nome dessa instituição depositária lá e você compra esse papel. Isso é uma maneira de se expor no exterior? Cara, eu diria que não, porque você não está realmente com uma ação no exterior, mas é uma maneira de se expor à oscilação de uma ação no exterior. Muita gente entende isso aqui e aí fala, porra, legal, né? Eu vou me expor lá em Apple, então eu vou ter uma instituição depositária lá. Qual que é o problema disso? Apesar de eu vender BDRs, lembre sempre, lá na IsaX, a minha plataforma, eu vendo BDRs. E eu tô aqui, eu mostro para vocês que eu sou isento, porque, cara, mesmo eu vendendo esse produto, né? E eu entendo que para algumas pessoas, normalmente gente mais idosa, não quer se expor nesse tipo de coisa, pode ser uma saída, para quem não quer estudar e tal, pode ser uma saída, mas para vocês que já estão aqui, estão dedicados a estudar, isso não faz nenhum sentido. Então, assim, tô aqui falando contra o meu próprio patrimônio, tá? Lembrando sempre disso. O que acontece? Essa empresa compra esse papel lá e ele fica custodiado dessa empresa e você tem essa participação lá. Se essa ação subir ou cair, você vai ter ali o seu dinheiro subindo e caindo em reais, né? Vai ter aqui esse conforto para você. Mas qual que são os grandes problemas? A primeira coisinha mesmo, assim, mais importante de tudo, é que a quantidade de ativos disponíveis via BDRs é ínfima, é bem pequena comparada ao tamanho do mercado americano. Para vocês terem uma ideia, o mercado americano é 50% de todo o mercado de bolsa de valores do mundo. O Brasil é 2%, né? Então, assim, a quantidade de ofertas que você tem lá é infinitamente maior do que a que você tem aqui. O segundo detalhe é que você não tem uma diversificação internacional de fato. Por quê? Porque o Brasil ou qualquer outro país é um país onde você está com o seu dinheiro dele, se você está com todo o seu dinheiro em um único país, qualquer mudança grave na legislação ou qualquer coisa que aconteça aqui te impacta severamente. Quando você diversifica internacionalmente, uma das coisas que você está querendo fazer é manter o seu dinheiro em outro lugar, né? Então é muito importante você, de fato, optar por manter o seu dinheiro lá no exterior e não só no Brasil aqui, porque se acontecer qualquer coisa, você tem esse dinheiro lá fora. A terceira coisa aqui é que você tem alguns benefícios tributários de investir diretamente lá, porque hoje a tributação lá é mais simples e tal. E além de tudo, a quarta coisa é que você evita algumas taxinhas ali, porque essas taxas incidem no BDR ali, você evita esse tipo de taxa, também é muito legal. Eu acho então que a gente só tem vantagens de investir diretamente lá fora. Quais são as desvantagens? Tem que abrir uma conta no exterior. Então, assim, é muito mais simples você abrir uma conta no exterior hoje, já tem conta em português, já tem facilitação para você pagar os seus tributos. Então, não é um problema que você teria. Eu, Raul, jamais, vou dizer para vocês, jamais compraria um BDR. Lembrando que o BDR não é invenção brasileira, é um produto que também existe nos Estados Unidos. Você tem os ADRs, American Depositary Receipts, que são de empresas estrangeiras. Você tem os GDRs lá na Inglaterra, que são também esse mesmo tipo de ativos. Eu acho que se você quer investir no exterior, é uma furada você investir por meio de BDRs, porque você fica com uma gama pequena de opções, você fica com o seu dinheiro todo no Brasil, né, todo sobre a única jurisdição. Não é legal, você poderia se beneficiar de ter lá. E além de tudo, você ainda tem esse
essa taxinha que você vai pagar nos seus dividendos e tal. Não é nada muito impactante, sendo bem honesto, as pessoas fazem muito drama com isso, mas eu prefiro 1000 vezes me pular fora. Estou sendo bem transparente com vocês aqui, eu acho que é uma estratégia furada, às vezes, ficar criando uma carteira gigantesca em BDRs aqui, simplesmente porque parece que é um negócio para investidor qualificado e tal. É um subproduto de uma ação americana, então não faz muito sentido. E a terceira coisa aqui, eu acho que esse é a coisa mais forte que eu vou falar aqui para vocês, é a tal da gestão ativa de carteira. Essa é a maior furada para mim. O que é uma gestão ativa de carteira? É aquela gestão onde você fica comprando e vendendo ações ali, tentando extrair o melhor resultado possível da sua carteira, né? Não chega a ser um swing trade, porque você não compra com a intenção de vender, mas quando a ação sobe demais na sua carteira, você vende, compra uma que cai demais e vai fazendo isso, e você tem ali, né, essa estratégia onde você acha que você está se beneficiando. E para as pessoas que não sabem, né, se a gente pegar hoje dados atuais, 66% dos fundos de investimento, né, que fazem aí a gestão ativa, todos eles fazem, eles perdem para o próprio índice Ibovespa. Então, assim, 66% dos fundos. Eu não estou falando ali do seu Antônio que faz isso no quintal, não estou falando aqui de você que faz sua gestão ativa. A gente está falando dos maiores especialistas do mundo, os caras de research ali, que é formado nisso, trabalha nisso o dia inteiro, né? Tem uma sala com 300 deles ali fazendo a gestão de um fundo com os melhores dados disponíveis, muitas vezes sentando com os gestores das empresas para conversar. 66% deles tomam ferro tentando fazer gestão ativa, e o que sobra aí desse dado são os 34%. E aí eu sei, né, que quando eu digo isso, a primeira coisa que você diz é, cara, eu sou muito mais inteligente que a maioria. Eu sei que, e você pensa isso, tá? Mesmo que você não verbalize, você continua agora pensando, cara, esse cara é um idiota, eu sou muito mais inteligente que essas pessoas, minha estratégia tá dando certo, porque sei lá o que, você tá passando por uma coisa que chama efeito Dunning-Kruger. Quando a gente pergunta, por exemplo, tem uma pesquisa muito engraçada que perguntou para os motoristas americanos se eles achavam que eles dirigiam melhor que a maioria das pessoas, né? É engraçado porque 92% ou 98%, eu não me lembro bem da história, 98% deles concluíram que eles dirigiam bem melhor que a maioria. Como pode ser possível que 98% dirija melhor que a maioria? Se 98% é a própria maioria, ou 92% que seja. Então, assim, no geral, a maioria das pessoas, elas têm uma crença em si muito maior do que a realidade, e é provavelmente nesse efeito que você cai quando você acha que você vai fazer gestão ativa e que você é mais inteligente que todo mundo, que você é mais inteligente que a média. Esse é o efeito, né? O efeito Dunning-Kruger é o que faz com que você, sem entender nada sobre mercado, você acredite que entende mais que a maioria das pessoas e você tem uma visão equivocada de si mesmo, né? Então, assim, você não tem uma equipe, você não tem um gestor, você não é um cara fudido, você não estudou isso 20 anos, você está no mercado há 2 meses, mas você acredita que vai superar o mercado, vai superar 66% dos melhores gestores do mundo, porque, sei lá, você é munido de uma grande informação, né? Você é munido de uma grande gama de intelecto que na vida inteira você deu certo. Então, eu não cairia por esse lado e questione bem, né? Se você não está superestimando o seu nível de habilidade, falhando em reconhecer as suas principais características ou as suas vulnerabilidades ou a verdadeira habilidade do mercado, talvez esses caras sejam bem melhores que você, e você tem que ver se em terceiro ponto você está sendo capaz de assumir os seus erros. E aí, como que você foge disso? Já expliquei para vocês aqui em cima o tal do rebalanceamento de maneira inteligente, né? Sempre não vendendo ações e sempre comprando mais, evitando fazer uma gestão ativa e fazendo a gestão passiva de carteira. Você vai ter ali no longo prazo uma carteira que oscilou menos, muito menos, você acabou comprando ali em diversos momentos, evitou vender, não vai sentir aquela síndrome de corno quando a ação subir demais ou quando ela cair demais, porque você sabe que você vai estar aportando nela ali para corrigir. E é isso, cara. Para mim essas são as 3 estratégias mais furadas aí da Bolsa de Valores: montar uma grande posição, ficar fazendo day trade, montar uma grande posição em BDRs, não vejo muito sentido você tendo um acesso a uma tributação mais inteligente, tendo acesso a esse investimento diretamente lá fora, tendo mais opções. E terceiro, fazendo gestão ativa. Eu acho que essa é uma das piores estratégias. Eu ia aqui abordar mais algumas estratégias, como opções e tal, mas acho que a opção merece um vídeo só para ela, do porquê que eu acho que isso é bem nocivo. Vou depois fazer e refutar os argumentos normalmente de quem fala de seguro de carteira, esse tipo de coisa. Vou trazer se vocês quiserem, né? Você comenta aqui para mim. E lembrando, se você quiser concorrer a uma caneca, comenta aqui. Eu não sou acima da média, para eu saber que você entendeu e não tá agindo sob o efeito Dunning-Kruger. E a gente tá aí na última semana! Últimos 2 dias aí para você se inscrever nessa turma ainda da UVP e começar a pegar aula comigo no dia 21 de junho, fazer a sua análise de perfil aqui, para a gente entrar em contato com você já, para você vir para cá. Então, um beijão para você e até o próximo vídeo.